Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo você e toda a sua família. No programa de hoje, daremos início ao terceiro trimestre de 2021 e estudaremos uma nova lição como tema geral: o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade das nações, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Será um estudo que cobrirá o período histórico da monarquia e da divisão dos reinos. Na primeira lição, que tem como título A Ascensão de Salomão e a Construção do Templo, falaremos do final do reinado de Davi e do início do reinado de Salomão, o terceiro rei de Israel. Destacaremos importantes informações sobre Salomão, como seu reinado, seus feitos, sua sabedoria, sua devoção e sua queda espiritual. Por fim, concluiremos destacando que, embora Salomão e seus sucessores tenham falhado, Deus manteve sua promessa, conservando a linhagem davídica. Quer aprender sobre este importante assunto? Então, continue conosco no seu programa Escola Bíblica Dominical. Você sabia que Salomão recebeu também o nome de Gedidias, que significa amado de Yahvé? Segundo Samuel 12, 24 e 25. Porém, o nome Salomão foi que prevaleceu e é citado mais de 300 vezes no Antigo Testamento. Vejamos o que nos diz o nosso texto áureo. E não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 8, versículo 11. A verdade prática nos diz: o pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja para seus filhos. O objetivo geral de nossa lição é expor a necessidade de permanecer em comunhão com Deus. Os objetivos específicos da lição de hoje são três. Primeiro, evidenciar as virtudes de Salomão. Segundo, destacar o comportamento orgulhoso de Salomão no fim de sua vida. E terceiro, apontar os feitos de Salomão. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está nos primeiros livros dos reis de Israel, no capítulo 4, versículo 39 ao 34, capítulo 6, versículos 1 e versículos 11 ao 14. Acompanhe conosco. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Ezraíta, e do que Emã, e Calcol, e Darda, filhos de Maol. E correu o seu nome por todas as nações em redor, e disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves e dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra que tinham ouvido a sua sabedoria. E sucedeu que no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês 2º, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, e fizeres os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e a aperfeiçoou. Para comentar a nossa lição hoje, contamos com a participação do presbítero irmão Jonathan Eder. Pai do seu irmão Jonathan. Pai do seu pastor Nery Jackson. E também com a participação do professor irmão Givanildo Hermano. Pai do seu irmão Givanildo. Pai do seu pastor, é um prazer estar aqui mais uma vez. Queridos irmãos, estamos iniciando mais um trimestre, e em especial estaremos estudando o plano de Deus para Israel em meio
a infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Esta lição estará trabalhando um período histórico bem considerável, embora, claro, que pelo período histórico em que ela se propõe a abordar, não há de trabalhar todos os reis de Israel, tampouco todos os eventos nesse período. Porque a nossa lição desse trimestre ela vai desde o finalzinho do período chamado período do Reino Unido, até a última lição que vai falar sobre o cativeiro babilônico. Então, é importante que o professor tenha em sua mente bem delimitado a extensão histórica do período que essa lição abrangerá e, claro, não querendo dizer com isso que há de tratar de todos os eventos ou da maioria dos eventos que são trabalhados nesse período. Não, o próprio autor da lição, como ele se propõe a falar da infidelidade da nação de Israel a despeito da fidelidade de Deus à nação, ele vai tratar diversos temas. Por exemplo, nós temos a lição hoje, que vai falar sobre a ascensão do reinado de Salomão. Na lição 2 ele vai falar do reino dividido. Na lição 3 vai falar de Acabe e o profeta Elias. Na lição 4, Elias e os profetas de Baal. A lição 5, o reinado de Acasias. Lição 6, o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Observe que nessa lição, em especial, não vamos tratar de reis, vamos tratar da sucessão de Elias. O ministério de Eliseu, Naamã é curado de lepra. E aí, a partir da lição 9, a lição 13, sim, irá ser trabalhado alguns personagens, como, por exemplo, o reinado de Joás, o cativeiro de Israel, o reino do norte, o reinado de Ezequias, o reinado de Josias e o cativeiro de Judá. Então, é uma lição que exigirá do professor uma dedicação, vamos dizer assim, maior, porque ele vai ter que ter uma visão bem panorâmica de todo o conteúdo, e é importante, e aí já indicamos ao professor a leitura do primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis, primeiro livro de Samuel. Então, é uma lição que vai exigir do professor um conhecimento histórico, um conhecimento bíblico, e nada melhor do que, já de maneira antecipada, se debruçar, irmão Éder, sobre estes livros, o livro dos reis e o livro de Samuel. Perfeito, pastor e queridos irmãos, É importante porque, querendo ou não, pastor, vai cobrir um período histórico muito grande. E como na lição não é trabalhado nem o primeiro e nem o segundo rei de Israel, que é o Saul e o Davi, é importante que o professor tenha o conhecimento anterior a isso e o conhecimento posterior. É necessário também a leitura do livro das crônicas, porque tem fatos que será narrado apenas em crônicas, e nós veremos isso hoje, Por exemplo, quando Deus vai falar da escolha do próprio Salomão. Então, como o senhor disse, vai precisar de um grande arcabouço de conhecimento, principalmente o conhecimento da história de Israel. Acredito que o senhor vai ajudar os professores também com indicações, para que eles possam estudar sobre isso. E por falar em indicação, nós temos aqui alguns livros que já passaremos a indicar aos irmãos. Aqui é um calhamaço, uma obra referencial, a História dos Hebreus, de Flávio Josefo. É importante que todo professor possa, se puder, ter esta obra. Essa obra é uma obra que não pode faltar em sua biblioteca. Você pode adquirir aqui através desse telefone que está aparecendo aí no seu vídeo, a editora Bereia, a livraria Bereia. Você pode ligar, com toda certeza você vai ter aí um atendimento VIP, vai ser atendido com todo carinho, com toda a atenção que você merece. Então, esta obra aqui, História dos Hebreus, é um comentário do historiador Flávio Josefo, que vai traçar de maneira panorâmica toda a história do Antigo Testamento. Além de Flávio Josefo, nós temos aqui este livro aqui que é bem didático, usa uma metodologia bem acessível, Stanley Ellison, editora Vida, Conheça Melhor o Antigo Testamento. Também é um excelente livro que o professor pode estar adquirindo, porque ele vai tratar cada livro de maneira bem esboçada, vai esboçar cada livro do Antigo Testamento, vai trazer muitas informações, datas, vai fazer comparações. Então, é um livro também que o professor pode estar adquirindo, e ele é bem mais didático, Enquanto Flávio Josefo, ele vai fazer uma abordagem de todo o Antigo Testamento, contando a história com mais densidade. Aqui ele vai esboçar toda a história do Antigo Testamento. Além desses dois livros, nós temos
os livros históricos, Introdução Fundamental e Auxílios para a Interpretação, de Antônio Renato Gusso. Antônio Renato Gusso, muito boa esta obra. Nós temos também Panorama Histórico de Israel para Estudantes da Bíblia, Antônio Renato Gusso, também do mesmo autor, um excelente autor, uma excelente metodologia que ele usa, bem prático, acessível, qualquer pessoa pode acessar, pode ler e não vai ter dificuldade de compreensão pela linguagem bem didática que ele usa na exposição do conteúdo. Nós temos também, aqui para indicar aos irmãos, Faces do Antigo Testamento, Exame das Pesquisas mais recentes, também é outro livro que nós indicamos aqui, todas as obras relacionadas a comentários do Antigo Testamento, informações extrabíblicas. E, finalizando, nós temos aqui uma obra de Roy Zuck, Teologia do Antigo Testamento, que também ele vai abranger todo este período. Estas obras nós indicamos aos irmãos como material suplementar para que os irmãos possam estar se debruçando sobre esse material, claro, além de comentários bíblicos. Nós temos diversos comentários bíblicos aí no mercado, irmão Givanildo, que vai ajudar muito o professor a se inteirar mais sobre o conteúdo da lição. É importante, pastor, lembrar aos professores de escola dominical que, além da leitura da Bíblia, que é o mais importante, que é a leitura, como já foi dito aqui, dos livros de Samuel, de Reis e de Crônicas, mas estas obras que trazem a história, que trazem o comentário acerca da história de Israel, dos reis de Israel, isso vai ajudar muito para que o professor possa estar mais capacitado e mais habilitado para ensinar a palavra de Deus. Não temos dúvidas que essas obras vão ajudar e muito aos professores. A lição desta semana está abordando a ascensão de Salomão e a construção do templo. Como nós aqui falamos, Salomão, terceiro rei de Israel, nós estamos falando do Reino Unido, primeiro rei de Israel, Saul, depois Davi e agora Salomão, falando sobre a ascensão e a construção do templo. O que é que a gente pode já trabalhar como introdução nesta lição, irmão Éder? Muito bem, pastor Nadir Jackson. É muito importante que o professor inicie sua aula observando que para a ascensão de um rei é necessário que um rei esteja deixando o trono. E é exatamente isso que está acontecendo, não é? O rei Davi, um homem que conseguiu reunir boa parte das tribos, Israel vivia em grandes conflitos, não é? Ele resolveu conflitos bélicos com outras nações, não é? Filisteus, com outras nações. Ele vai deixar pavimentado o caminho. Muita gente fala que Salomão foi um rei, próspero, mas tem uma história anterior a dele, não é? Então, o rei Davi e também o rei Saul prepararam para Salomão um ambiente politicamente mais propício. E é favorável, professor Joanildo. Muito obrigado, a palavra é essa mesmo. E aí, a partir de Salomão, pastor Nadir Jackson, nós teremos alguns problemas, que é o caso da temática geral da lição. Mas acho que a gente poderia começar mostrando um texto bíblico que fala sobre que deveria ser Salomão que deveria governar, porque Davi teve muitos filhos, Primeiro livro das Crônicas, capítulo 28, e o versículo de número 6 diz o seguinte: E me disse, Davi falando sobre Deus, teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque o escolhi para filho e eu lhe serei por pai. O Senhor está dizendo a Davi, porque Davi pergunta qual dos filhos vai construir o templo, vai sucedê-lo no trono. E o Senhor aponta que seria ele. É interessante notar também que Davi vai dar diversas recomendações a Salomão, porque não é fácil governar, principalmente que ele era muito jovem, pastor. E eu queria só citar uma, a princípio, que é a ideia de que ele precisaria conhecer a Deus. Eu acho que o ponto inicial da aula de hoje deve ser esse, A preocupação de Davi que ele tem com o seu filho, de que ele pudesse conhecer o seu Deus como Davi conheceu. Diferentemente de Salomão, Davi vai ter um contato com Deus ainda no campo com as suas ovelhas. Deus o vai trazer lá de trás. Salomão já nasce num palácio. E a perspectiva é diferente. Davi olha para Salomão e diz: ele não teve as mesmas experiências, a palavra é essa, experiências que eu tive. Então ele precisa conhecer melhor o seu Deus. Então, para iniciar isso, a nossa aula de hoje, eu queria falar sobre isso, Salomão, ele tinha um desafio, conhecer a Deus. E esse desafio vai fazer com que o seu reino seja próspero ou não. Enquanto ele se preocupou em conhecer a Deus, pastor, deu certo.
infelizmente vai chegar um momento que ele vai colocar outros conhecimentos no lugar de Deus e aí ele vai começar a regredir e aí nós teremos a temática da lição abordada, não é? A decadência moral do povo, mas também a justiça de Deus, mas também a sua fidelidade. Irmão Givanildo, Salomão é uma figura bem controversa, né? Porque a vida dele é praticamente uma parábola, né? Ele está num topo, ele já pede ao Senhor, o Senhor pergunta a ele o que é que ele queria. Acho que é o desejo de todo mundo, né? Ter essa oportunidade de Deus chegar assim, o que é que você quer que eu vou lhe dar? E ele chegar e pedir sabedoria e o texto dizer que ele é o homem mais sábio e tal, e a gente vê a bênção de Deus sobre a vida dele, também vê o declínio na vida de Salomão e que por conta, às vezes, desta ambiguidade de sua vida espiritual, algumas pessoas chegam até crucificá-lo e há quem ainda se aventure a dizer de que Salomão ele tenha até perdido a salvação, porque já vai para um outro extremo. Então, Salomão é uma figura bem controversa, a gente já viu aqui citado por irmão Éder, foi o escolhido por Deus, recebeu as orientações de seu pai para governar, recebeu de Deus sabedoria, mas isso não é uma blindagem espiritual para não pecar, para não errar. E isso foi provado na vida do próprio Salomão. Exato. O fato de ser escolhido por Deus, o fato de ser bem recomendado, bem aconselhado pelo pai, não significa dizer que ele vai ser bem sucedido toda a vida. E o segredo está exatamente aí, essa busca da comunhão, de estar com Deus. Eu queria chamar a atenção para um texto, né? Já foi falado sobre esse conselho de Davi, mas eu gostaria de ler outro texto, porque quando Davi vai passar o trono, o reinado para seu filho Salomão, ele vê que esse conhecimento de Deus ele é prioridade. Né? Então vamos pensar assim no rei Davi. Diante de um grande reino, tantas ocupações, tantas responsabilidades ele iria passar para Salomão, e o que é que ele prioriza? Conhecer a Deus, né? Primeiro livro dos Reis, o senhor já leu Primeiras Crônicas, capítulo 28, né? Mas no primeiro livro dos Reis, no capítulo 2, versículos 1 a 4, eu achei bem interessante, aproximaram-se os dias da morte de Davi e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo, eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e ser homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus. Aqui está o segredo. Não é? Para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Quer dizer, Davi deu a ele o segredo para que ele pudesse ser bem-sucedido, né? Para que ele pudesse ser próspero, porque o segredo está exatamente aí, em guardar a palavra de Deus, em cumprir os seus mandamentos. Então nós vamos perceber que enquanto Salomão estava naquela vida de oração, de ofertas a Deus, oferecendo os seus holocaustos, seus sacrifícios, guardando a lei de Deus, guardando os mandamentos, foi próspero ele e foi próspero o reino, não é? Mas houve um determinado momento na vida dele que ele negligenciou, né? Que ele terminou se tornando até idólatra exatamente pelo fato de não ser vigilante. Então está aí, ele teve esse privilégio de ter essas recomendações recebidas de seu pai, mas isso não isenta da sua responsabilidade de guardar a palavra de Deus, que é o segredo para quem deseja ser bem-sucedido. E se o senhor me permite, o professor Givanildo falando, a minha mente ficou aqui trabalhando, né? Ele termina a vida escrevendo o livro de Eclesiastes. E aí talvez isso resolva aquela problemática que o senhor falou de algumas pessoas que se aventuram até a dizer que condena, não é? Porque tem gente que é bom em condenar as pessoas, né? O chamado da gente não foi para isso. Né? Por sinal, presbítero, permita dizer isso, pastor, que essa é uma das perguntas que as pessoas sempre mandam para nós, apesar de, nos instantes finais, né? Muitas pessoas fazem essa pergunta se Salomão foi salvo ou não, né? Baseado por esse fato dele ter um momento de decadência espiritual na sua vida, né? E a beleza é que a gente tem um livro escrito por Salomão, que é o Eclesiastes, onde ele vai dizer, né, na sua velhice, o que ele deveria ter feito, e ele não fez. Capítulo 12 do livro de Eclesiastes, pastor, me permita, e o versículo 1, primeiro versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Veja agora o versículo de número 13. De tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Ainda o verso 14,
porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então a gente está vendo o velhinho Salomão diante da sua vida, olhando para a história, dizendo: eu poderia ter feito isso e não fiz. Jovem, não faça como eu. E ele tem prioridade para dizer isso, né? Propriedade para dizer isso. E aí percebe que é um velhinho arrependido, sim, né? Sim. Tanto que ele diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Em outras palavras, não faça o que eu fiz. Sim. Eu não aproveitei minha mocidade, ao invés de ter aproveitado, ter seguido os conselhos do meu pai. Foi citado aqui, né? Reis 2, primeiro livro dos Reis, capítulo 2. Se eu tivesse seguido literalmente o conselho de meu pai, hoje eu não estaria, ou talvez nem existisse esse texto aqui. Verdade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Então, o velhinho Salomão já não estava enxergando, como ele descreve aqui, né, no texto. Você pode analisar o texto depois, né? Ele já não está mais enxergando direito, seus dentes já caíram, suas pernas já estavam trêmulas, já estava sem força, já não estava enxergando direito. Ele disse assim: olha, jovem, agora não faço o que eu fiz, apenas pela experiência que eu tive é suficiente para dizer a você: entregue a sua vida a viver para o seu Criador, para quando você não chegar na minha idade, estar arrependido como eu estou. Ou dizer que não tem contentamento, né? E ele conclui o livro de Eclesiastes dizendo isso, né? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Então isso mostra que ele realmente arrependeu-se, né, do seu erro, reconheceu o seu erro e aconselha aos demais, né, aos leitores. E eu costumo sempre dizer isso, né? Nós encontramos na Bíblia 3 livros escritos por Salomão, e o livro de Cantares ele escreveu na sua juventude, o livro de Provérbios na sua fase adulta e o livro de Eclesiastes na sua velhice, né? Então, depois das suas experiências, que foram amargas, né? Que foram dolorosas, não temos dúvida disso, mas ele conclui o livro dizendo isso: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Então, significa dizer que ele arrependeu-se, sim, dos seus erros, dos seus pecados. E a gente olha para Salomão, irmão Éder, nós vemos, embora aqui tem gente que só faz um recorte da vida da pessoa no momento de infidelidade, no caso de Salomão. Mas quando a gente traça uma linha histórica sobre a vida de Salomão em si, a gente vai ver que ele experimentou momentos de glória e momentos de comunhão com Deus. E Salomão, pode-se dizer, que é o exemplo mais prático de um ser humano que serve a Deus com todas as suas oscilações de comunhão, não comunhão, comunhão, não comunhão, e que Salomão demonstra de que, mesmo tendo a bênção de Deus, mesmo tendo a bênção do Pai, mesmo recebendo o que todo mundo desejaria para transitar na vida, há sabedoria, mas é possível sim que esta pessoa ela entre por caminhos difíceis, mas também há possibilidade sim dele retornar e voltar ao seu estado natural, como fez ele isso declarando no livro de Eclesiastes. Verdade, pastor, verdade. E é muito bonito observar, como o senhor disse, não somente essa fase da idolatria, não é? Eu sei que a gente já está finalizando o bloco, mas só para a gente concluir, a ideia presente, quando Deus narra a história de alguém, é que a gente veja o todo, não é? Deus não omitiu os fracassos dele, até não seria ético. E Deus permanece lá. Mas o Deus que mostra os fracassos, mostra a glória. A gente vai ver no segundo bloco a questão do templo que Deus fez. Mas mostra também o finalzinho da vida. Então, é por isso, professor, que você precisa, não é, professor Joanildo, ter esse conhecimento pleno da pessoa, do personagem, não simplesmente se ater a uma temática. Até porque isso ocorre não só com Salomão, mas com diversos personagens bíblicos, né? Nós vamos ver, por exemplo, ocorreu com Noé, que construiu a arca, mas houve um momento que ele embriagou-se. Elias, que desafiou os profetas de Baal, mas houve um momento em que ele estava numa caverna com medo de Jezabel. Então, todas as vezes que a Bíblia nos mostra as virtudes de alguém, as qualidades, é nesse sentido, para que nós possamos imitar, para que nós possamos seguir o exemplo. E todas as vezes que a Bíblia mostra as falhas, o erro de alguém, é para nós não fazermos o que ele fez. Então, o que é que nós vamos aprender com Salomão? Vamos orar como Salomão. Glória a Deus. Vamos servir a Deus como Salomão. Glória a Deus. Agora, vamos evitar fazer o que ele fez, né? Tornar-se idólatra. Glória a Deus. Como era o reinado de Salomão? O reinado de Salomão se equiparou ao reinado de seu pai Davi? Mas isso, é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já.
Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade estudando a primeira lição desse novo trimestre que tem como título a Ascensão de Salomão e a Construção do Templo. Ficamos de responder neste bloco sobre o reinado de Salomão. O reinado de Salomão foi igual ou superior ao reinado de seu pai Davi? O que é que a gente pode dizer, irmão Givanildo? Nós podemos dizer, pastor, que foram dois reinados bem diferentes um do outro, né? Como já nos antecipou o presbítero Jonathan Zeder, o reinado de Davi foi marcado por mais conflitos, por guerras. Inclusive, essa é uma das razões pelas quais Deus disse que ele não iria construir o templo. Quando Deus disse que ele era um homem sanguinário, porque ele derramou muito sangue, né? Então, o reinado de Davi foi muito marcado por espada, por conquistas, né? Por lutas contra os povos inimigos. Já o reinado de Salomão foi um reinado mais pacífico. E isso possibilitou para que ele pudesse ser mais próspero. Claro, cada rei tem a sua característica, mas nós vamos perceber que foi um reinado mais próspero, onde ele fez aliança com outros povos, com outras nações, visando o quê? Visando a construção de cidades, visando a construção do palácio, visando a construção do templo. Então, eu diria que esse reinado de Salomão, nesse aspecto, foi bem diferente, né? Então, nós vamos perceber, por exemplo, no primeiro livro dos Reis, capítulo 4, os versículos 24 e 25, diz assim: porque dominava, isso é referindo-se ao reinado de Salomão, porque dominava sobre tudo quanto havia da banda de cá, do rio Eufrates, de Tifsa até Gaza, sobre todos os reis da banda de cá do rio, e tinha paz de todas as bandas em roda dele. Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Então, o reinado de Salomão foi marcado principalmente pela paz, né? O fato de Salomão também expandir o comércio, né? Nós vamos perceber isso no esboço da lição, deixa isso bem claro, que ele expandiu o comércio, ele fez aliança com reis, onde havia trocas de mantimento, né? Ele pedia madeira, em troca ele dava alimentos. Então, isso facilitou, isso fez com que, eu posso dizer que a característica de Davi como rei era que ele era um grande guerreiro, né? Mas Salomão, ele era um grande administrador, um grande construtor e um grande administrador. E por essa descrição, irmão, a gente pode até dizer que Salomão era muito mais político do que rei, né? Porque, por exemplo, a gente percebe que a extensão do reino dele foi infinitamente maior que a extensão do reino de Davi, à custa de muito acordo político, né? E aí é o fato do seu harém de mulheres ser maior que o de Davi e o de Saul, justamente por conta dessas alianças políticas, que aquelas mulheres não eram apenas mulheres para coabitar com Salomão, mas eram verdadeiros documentos vivos de alianças que havia entre Salomão e estes povos, e como garantia desta aliança se dava uma mulher, onde ele tinha a responsabilidade de cuidar desta mulher no harém. Não quer dizer que Salomão, né, tem gente que diz assim, Salomão tinha 1000 mulheres, né, e não quer dizer que na verdade ele coabitasse com todas, porque ali eram verdadeiros documentos vivos de alianças com outros povos. Isso permitiu a expansão do reino, a pacificação com os povos ao redor. Então a gente percebe mais uma habilidade político-administrativa de que, na verdade, aquele rei que o povo havia pedido na época de Samuel, aquele rei guerreiro que guerreasse por Israel. Sim, porque são duas questões distintas, né? No período, por exemplo, de Saul, nós temos um problema, Saul e Davi, nós temos os problemas das nações que ficaram, porque Israel entra, não cumpre a ordenança de Deus, começa a se aparentar com outras nações, e aí nós temos um grande problema ali. E aí, quando essas nações são utilizadas por Deus para juízo, e isso está em Juízes, o povo clama, né? O último clamor vai ser dado no capítulo 8, quando o povo vai pedir, 1 Samuel capítulo 8, vai pedir um rei, né? E o rei será dado conforme eles pedem. Porém, é interessante notar, pastor, que quando o senhor cita essa questão do reino próspero e político, tem o capítulo 10 do primeiro livro dos Reis, que é a visita da rainha de Sabá ao Salomão, e ela fica maravilhada, não é? Porque a fama de Salomão, do conhecimento de Salomão, das estratégias políticas que ele adotou, é tão absurda que vai chegar lá, e eu gostaria de ler 2 versículos, se o senhor me permitir, versículo de número 6 e 7. Primeiro livro dos Reis, capítulo 10, versos 6 e 7. E disse ao rei, isso a rainha, né, de Sabá,
Foi verdade a palavra que eu ouvi na minha terra, das tuas coisas e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras, até que vim e os meus olhos o viram. Eis que me não disseram metade, sobrepujastes em sabedoria e bens a fama que eu vi. Então Deus permitiu a este homem, pastor, um momento de paz, um momento de prosperidade, ao ponto da sua fama crescer. Só que esse foi o grande problema, não é? Porque tem pessoas que elas não vão saber lidar com isso. Enquanto se está sozinho no quarto com Deus, está ali pedindo, Senhor, não sei entrar, né? Tem uma hora que ele diz ao Senhor na oração dele, belíssima, eu só quero saber entrar e sair no meio do teu povo, eu quero transitar bem no meio do teu povo, como meu pai fez. Porque Davi termina o seu reino em paz. O texto bíblico do 1º Reis vai dizer isso. Diferente de Saul, que morre numa batalha, Davi morre de velhice, não é, descansando ali. O próprio Salomão governa enquanto Davi ainda passa os últimos dias de vida. Salomão deseja isso, só que a sua fama vai crescer tanto que, infelizmente, vai afetar a sua comunhão com Deus. E aí o caso das mulheres que chegam, não é, também vão influenciar ele negativamente, porque essas princesas, que são deixadas lá como uma garantia de selo e de paz, não é? Você não vai fazer guerra com o reino onde a sua esposa, o pai da sua esposa, não é o rei. Você não vai fazer isso. Então o que é que Salomão fazia? Ele não fazia guerra, mas abria concessões. E aí nós vamos ver o declínio espiritual dele. Inclusive, aí está um detalhe importante, né? Que é essas duas palavras, influenciar e ser influenciado. Porque Israel foi chamado exatamente para influenciar, para ser luz para o mundo. Então, era para que essas mulheres de outros povos, de outras nações, que adoravam a outros deuses, fossem influenciadas através de Salomão. Que elas conhecessem o Deus de Israel e elas servissem ao Deus de Israel. Mas o que ocorreu foi o inverso. Que, infelizmente, ocorreu várias vezes na história de Israel. Israel, em vez de influenciar as nações, a ponto de as nações servirem ao Deus único e verdadeiro, Israel deixou de ser influenciado e passou a adorar e a servir a outros deuses. E quando nós comparamos, né, o reinado de Davi com o reinado de Salomão, nós vemos uma discrepância muito grande. Porque, por exemplo, nós temos um reinado de Salomão pacificado. Sim. Nós temos um reinado de Salomão muito mais extenso. Isso. Nós temos um reinado de Salomão muito mais rico. Isso. Nós temos um reinado de Salomão onde a pomposidade do templo é uma coisa... Absurda, né? Alguns historiadores dizem que o templo de Salomão era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Em contrapartida, você tem o reinado de Davi um pouco menor em extensão, mais voltado em conflitos, né, como foi dito aqui, mas Davi nunca fez o que Salomão fez, abriu concessão. Isso. Se pode acusar Davi de qualquer coisa, mas nunca se pode acusar Davi de ter cedido a outros deuses ou ter aberto concessão à sua amizade com Deus. E, inclusive, até quando ele é indagado por Natã, né? A cena ali do pecado, né? Que me veio à mente agora, ele não abre concessões nem em relação a si. Quando Natã diz a ele assim, olha, tinha uma pessoa que fez isso, aquela parábola da ovelhinha, né? E aí Davi diz assim, esse homem é digno de morte, ele se levanta do trono irado. Aí Davi diz, é você esse homem. Aí ele senta no trono e diz, pequei. E escreve o Salmo 51. E escreve o Salmo 51. Como quem diz assim, peraí, nem para mim eu vou abrir concessão. Exato. Para o reino eu também não vou. Então, essa questão, e é essa preocupação do rei Davi, pastor, quando ele entrega o reino a Salomão. Diz assim, meu filho, siga o Deus de seu pai, sirva a ele com sabedoria, procure-o, né, servi-lo, faça a sua obra, conheça o seu Deus. E, infelizmente, isso não aconteceu. E a gente não vê, irmão Givanildo, em nenhum momento Davi flertando com outros deuses. Exatamente. Não vê. E a gente vê Davi acusado de assassino, Davi acusado de adúltero, de desonesto. Sim. Mas Davi nunca pode ser acusado de ter flertado com outro Deus, diferentemente de Salomão, que, como já foi dito aqui, por uma questão de política, por uma questão de querer agradar, abre concessões para que as suas esposas possam levantar altares até ao redor do templo de Jerusalém, coisa que seu pai nunca jamais faria. Inclusive, nós, quando lemos os livros dos reis e das crônicas, nós vamos perceber isso claramente, que Davi tornou-se um referencial, apesar das suas falhas. Mas nós vamos perceber, principalmente no livro das crônicas, que esta frase é muito comum. Andou nos caminhos de Davi, seu pai, ou
não andou nos caminhos de Davi, seu pai, ou não fez como Davi. Então nós vamos perceber que Davi não foi um homem perfeito, claro que não foi, cometeu as suas falhas, mas foi aquele homem que não abriu mão, né, desse compromisso com Deus, da sua fidelidade a Deus. Ou seja, não abriu as portas ou concessões para a idolatria, que inclusive, não é, quando nós estudamos esse tema, o plano de Deus para Israel, em meio à infidelidade da nação, essa uma das principais maneiras pelas quais Israel foi infiel muitas vezes foi exatamente por conta da idolatria, o fato de adorar a outros ídolos, a outros deuses, coisas que no reinado de Davi não aconteceu. É porque o relacionamento que Deus tem com Israel, pastor, é tido como um casamento mesmo, né? Isso vai ficar claro quando os profetas são usados por Deus para falar. Deus utiliza desses grandes homens, como o próprio Oséias, né? Oséias. É sobre isso, sobre essa relação íntima de contato entre Deus e a nação. E o rei serviria de referência. É por isso que a crítica ao Reino do Norte, que vamos ter uma lições mais para frente falar sobre isso, a grande crítica depois da divisão é exatamente isso, que eles vão colocar outros ídolos no lugar do Senhor, não é? Exato. E como o professor Joanildo bem disse, não encontramos isso em Davi, mas infelizmente Salomão abriu essa concessão. E queremos aproveitar, né, até a oportunidade, né, dizer ao professor que esta lição é uma lição um pouco mais histórica, né, diferentemente da lição que nós estudamos sobre os dons espirituais e ministeriais, que é uma lição muito mais doutrinária, embora que tenhamos ali também abordado sobre o contexto histórico, cultural. Essa lição em especial é um pouco mais histórica, então é importante que o professor atente para não fazer apenas uma abordagem estritamente histórica, né? Toda a exposição da lição, nós sempre comentamos aqui, que ela tem que haver dois momentos. Tem que haver o momento da exposição do conteúdo e o segundo momento, ter o momento da aplicação do conteúdo à realidade daquele aluno. Porque se, principalmente numa lição como essa histórica, nós nos propomos apenas a fazer uma exposição de conteúdo histórico, nós não temos sem nenhuma aplicação prática para a vida do aluno, o aluno vai dizer assim, olha, eu aprendi muita coisa sobre Salomão, eu aprendi muita coisa sobre a história de Israel, aprendi muita coisa sobre o templo, mas quais as lições que eu posso aprender desse conteúdo que foi exposto? Então, se o professor não tiver essa sensibilidade, o aluno vai sair altamente instruído do ponto de vista intelectual, mas sem nenhuma aplicação prática do ponto de vista espiritual. Mas como é que eu posso fazer esta aplicação? Em primeiro lugar, preparando a lição com antecedência, orando, jejuando, pedindo a Deus direção e depois fazendo as suas anotações das aplicações práticas que pode se extrair do texto. Não espere que no momento da aplicação ou no momento da exposição do texto, de repente possa cair do céu até uma aplicação prática. Pode vir? Pode. Mas eu não posso achar que esse momento é o momento em que essa aplicação deve vir, quando eu posso fazê-lo antes mesmo, no momento da preparação da aula, que deve ser feita com oração, com piedade e, acima de tudo, com leitura da Bíblia e do conteúdo da lição. Quais lições práticas podemos extrair do contexto da vida de Salomão e nesta lição que nós estamos estudando? Mas isso, é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Estamos de volta no último bloco de seu programa Escola Bíblica Dominical, nesta oportunidade estudando a ascensão de Salomão e a construção do templo. Os dois primeiros blocos trabalhamos sobre a ascensão de Salomão, a vida de Salomão, o reinado de Salomão, e não podemos deixar de mencionar, irmão Éder, a construção do templo. Isso. Que é o objetivo da lição trabalhar sobre isso. Isso, pastor. E esse templo é algo belíssimo, né? Estávamos aqui nos bastidores conversando um pouco, e aí o irmão Joanildo lembrou que Israel saiu de uma tenda simples, arquitetada por Deus e entregue a Moisés, belíssima por sinal, mas que havia chegado o tempo agora do templo físico estar lá preparado, né? E esse templo precisava demonstrar a glória de Deus. Isso. Aquilo que estava oculto dentro do Santo dos Santos agora seria o revestimento, né, do lado de fora. E estava lembrando de um autor que ele disse que o templo brilhava de longe por conta do ouro que era coberto, não é? E aí a gente fica pensando, como não seria ver de longe
aquele sol intenso, como o senhor mesmo disse, né? O sol intenso sobre o templo brilhando e o povo vendo de longe, né? Aquela bela construção. É bem importante lembrar que o próprio Deus também preparou esse projeto, não é? Isso está descrito no capítulo de número 22, versos 9 e 10 do primeiro livro das Crônicas, quando Deus diz, olha, Davi, você não vai construir não, quem vai construir é seu filho, mas o projeto está aqui. E o belíssimo, professor Givanildo, é que Davi prepara tudo para Salomão fazer. Porque ele não podia construir, porque, como o senhor disse, ele tem a mão manchada de sangue. Mas aí ele disse, não, eu não posso construir, mas isso não quer dizer que eu não vou ajudar. E aí ele prepara o projeto, né? Prepara material, prepara madeira, prepara ouro, e Salomão tem que colocar esse material para ser produzido. O templo, como o senhor disse, pastor, era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Felizmente foi destruído, e a gente vai ter uma lição sobre isso, né? No período da diáspora babilônica, mas foi por muito tempo um lugar onde Deus se manifestou, não é isso? Inclusive, como o senhor abordou no bloco passado, a importância de nós termos uma lição prática. Então, nós vamos perceber que durante aquela peregrinação no deserto, é Deus quem dá, vamos dizer assim, o mapa, o modelo, né, para que o tabernáculo fosse construído. Inclusive no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 8, Deus diz assim, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. É como se Deus dissesse assim, eu vou estar com vocês durante essa peregrinação. E agora, chegou a hora de haver a construção do templo, que é também um projeto de Deus. Então, uma das lições práticas que nós podemos extrair daí é exatamente que o templo, como lugar de culto, um lugar de oferta, um lugar de sacrifício, isto é um projeto de Deus. Sim. Nós, quando estamos nos reunindo no templo, né, cultuando, adorando a Deus, nós estamos dando continuidade a esse projeto que é de Deus, porque Deus sabe que nós necessitamos da nossa vida espiritual, da nossa vida devocional. Sim, sim, e a gente sentiu muito isso esse período agora que nós estamos ainda saindo, né, graças a Deus, desse período difícil de pandemia, mas, por exemplo, teve domingo que eu fiquei, meu Deus do céu, domingo, né, é o dia de ir para a escola dominical, teve dia da escola dominical ser na quarta, não foi, pastor Nery Jackson? Mas, graças a Deus, estamos de volta aos domingos, né, os templos estão novamente abertos, mas tem um texto, professor Givanildo, que quando o senhor leu, dessa oportunidade da gente estar na casa do Senhor, é por conta disso, ó, 2 de Crônicas 7, e o versículo de número 12 em diante. O Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Veja o 15. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Isso é maravilhoso, não é, pastor Nery Jackson? E o interessante, irmãos, tudo isso é que esse tabernáculo, como o irmão Givanildo falou, né, o momento tabernáculo no deserto, foi uma iniciativa de Deus. Deus é que deu o modelo que deveria ser seguido. Depois, Deus promete que haveria de construir um templo no local onde Deus daria a terra, e de fato foi construído por Salomão. E o que eu acho mais fantástico é que o escritor aos Hebreus, no capítulo 8, e vai falando ainda sobre o tabernáculo, veja que coisa linda ele diz. Ele diz assim, versículo 1 em diante, diz assim, ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus à destra do trono da majestade. Versículo 2. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Ele está falando de um tabernáculo superior. Isso. Né? Aí ele diz assim, versículo 3. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons, no caso aqui dons é oferta de cereais, né? Oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa para oferecer. Versículo 4. Ora, se ele estivesse na terra, está falando de Jesus, nem tampouco o sacerdote seria. Mas por quê? Porque Jesus não foi da tribo de Levi, Jesus foi da tribo de Judá. Então ele não podia ser sacerdote. Aí ele diz assim, havendo ainda sacerdotes para oferecer dons segundo a lei. Aí ele diz assim, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés devidamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, ora,
faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Glória a Deus. Ou seja, o croquis que Deus deu a Moisés é, na verdade, sombra do croquis do tabernáculo que tem no céu, irmão Joanildo. Inclusive, no livro do Apocalipse, João vai fazer menção, né, que viu a Arca da Aliança, que havia o altar de incenso, né? Então, na realidade, o que foi feito aqui são sombras das coisas futuras, né? Então, Deus estava, na realidade, trazendo à terra aquilo que, vamos dizer assim, nós vamos encontrar no céu. Então, é muito importante para os filhos de Israel, né? Tanto aquele tabernáculo durante aqueles 40 anos de peregrinação, eu costumo sempre dizer assim, quando o hebreu acordava pela manhã, que ele saía da tenda, a primeira coisa que ele via era o tabernáculo, porque ele estava ali no meio das tribos. Era Deus dizendo, eu estou no meio de vocês. E quando esse templo é construído, né, por Salomão, por volta do ano 900, mais ou menos 920, mais ou menos antes de Cristo, aí nós vamos perceber que mais uma vez a glória de Deus se manifesta naquele templo e os judeus levavam as suas ofertas, os seus holocaustos, os seus sacrifícios. Então isso mostra a importância não só da grandeza do reino, não só da sua expansão territorial, não só no sentido de estar em paz, não só de fazer aliança com outros povos, mas acima de tudo, ter um lugar de culto, um lugar de oferta, um lugar de sacrifício. Devoção, de né? devoção a Deus. E a gente encontra isso. E como o pastor Nádio Jacques tem dito, aplicando isso para a nossa realidade prática, pastor, eu acho que fica a nossa devoção precisa também ser vista, né, nos dias de hoje. Isso. Precisamos tanto ser um templo para a morada do Espírito Santo, como querer estar no templo. Exato. Isso. E uma coisa não anula a outra, né? Isso. Porque existem pessoas que dizem assim, não, mas na visão neotestamentária, cada crente é um templo e morada do Espírito Santo. Só que os crentes também do Novo Testamento congregavam, ainda não tendo templo. A necessidade era tão grande de congregar que Lucas, lá em Atos 2, lá no capítulo 2 de Atos, ele vai dizer que eles perseveravam unanimemente no templo todos os dias. Mas como eles perseveravam no templo se o cristão não tinha templo? O primeiro templo cristão foi construído no 4º século, já na era Constantino. Aí você vai para uma tradução mais específica e vai dizer assim, todos os dias eles perseveravam no pátio do templo. Isso. Por quê? Porque eles estavam no pátio dos gentios, eles não tinham acesso ao templo. Então a necessidade de congregar, de estar junto era tão grande que para ele não importava se é na rua, no pátio. Eu não tenho um templo, não tem problema, mas isso não impede de congregar. Então, esta lição, principalmente a construção do templo, o templo ele traz diversas aplicações, né? O templo mostra primeiro a misericórdia de Deus. Sim. Deus quer manter relacionamento com o ser humano, mostra a sua fidelidade. Um Deus não só que quer manter relacionamento com o ser humano, mas providenciou um meio através do qual essa comunhão pudesse ser mantida. Também o templo vai falar, irmão, de congregar, né? De estar junto, de estar crescendo junto, de estar aprendendo. E o templo também mostra a necessidade que temos de adorar a Deus num local físico. Somos templos, sim, somos templos, mas isso não anula em nenhum momento a nossa necessidade de estar junto, congregando, até porque a palavra igreja é eclesia, é a assembleia, é todo mundo junto. É a reunião dos que saíram, né? Aqueles que foram tirados, né? E não existe igreja sem essa comunhão. Acho muito interessante, acho que a gente conversou isso numa lição sobre Santa Ceia. Não tem como você ter comunhão numa Santa Ceia sozinho. Isso. Não é, pastor? Então, que a gente possa valorizar o templo, não é? Se estamos com oportunidade dada pelo governo para ir, vamos ao templo. Se tem saúde, vá ao templo, que a gente possa seguir esse exemplo. Exato. Inclusive, o nosso conselho, né, permita-me, pastor, dizer isso, para os professores de escola dominical, no domingo, ao olhar a sua caderneta, né, ver aqueles alunos que estão faltando, que não estão presentes, é o momento de fazer uma visita. Estamos começando um trimestre novo, né? De ligar para o aluno, fazer uma visita, convidá-los a vir à escola, para que eles possam estar em comunhão, possam estar crescendo, possam estar aprendendo, né, a palavra de Deus. E essa sensibilidade é uma sensibilidade que o professor não pode perder de jeito nenhum, né? Nós temos que sair atrás dos alunos e buscar os alunos. Nós sabemos que nesse momento tão difícil que estamos passando, né? Alguns não estão indo por questões de comorbidades, outros não estão indo por uma questão de que não estão se sentindo seguros ainda, mas existe aquele que não está indo porque, de fato, ele houve um momento de acomodação. Então, é o momento, né, irmão,
do professor promover essa intervenção, ligar para ele e dizer, olha, você é importante na escola dominical, estamos sentindo a sua falta. De repente, criar até um grupo, né, para ir lá fazer uma visita a esse irmão, fazer uma oração, trazer de volta para a escola dominical. Como o senhor mesmo mencionou, estamos passando ainda, né, por esse momento difícil e hoje vamos iniciar um novo trimestre. Então, como o irmão Joanildo falou, quando ele falou da caderneta, eu lembrei que no começo do trimestre a gente coloca todos os nomes de novo, né? Então, se você vai colocar o nome dos irmãos e vai observar que algum não está, então isso quer dizer que você tem um trabalho a fazer, tem um trabalho de restauração. E é sobre isso, né? Sobre o templo de Deus, estarmos reunidos. Não perca tempo, professor, vai buscar seu aluno. Ele precisa, às vezes, só de uma palavra de uma oração, né, irmão Joanildo? Até porque, às vezes, o aluno que deixou de ir à escola e não recebeu uma ligação, não recebeu uma visita, Satanás vai ser o primeiro a colocar na mente dele, você não é importante, Sim. Ninguém liga para você, você não tem importância alguma. E quando o professor liga, faz uma visita, né, pede para ir na sua casa com um grupo, o aluno está sendo reconhecido como alguém importante para Deus. E nós temos essa grande missão, essa grande tarefa, essa grande responsabilidade, não só de ganhar almas, pregar o evangelho, trazer as pessoas para a igreja, mas, acima de tudo, de cuidarmos daqueles que estão dentro da igreja, né? E nós que temos essa responsabilidade, como professor de escola dominical, temos a responsabilidade de ir em busca dos alunos. E essa responsabilidade envolve o olhar discipulador quando você pega a caderneta e vê ali que tem um aluno F. E aí quando vai rematricular, não vou rematricular esse aluno que é F, não. Esse FFF é justamente o aluno que você deve correr atrás, deve procurar saber o porquê que ele não está indo à escola dominical. De repente ele se mudou, de repente ele viajou, de repente ele já está morando em outra cidade, aí é uma questão diferente, mas é importante que na rematrícula deste aluno para esse novo trimestre, procure focar sobretudo naqueles que estão faltando, ir atrás desses alunos, nunca descartá-los de primeira, porque nós temos uma responsabilidade, nós não somos apenas professores de escola dominical, somos verdadeiros discipuladores, somos discipuladores chamados por Deus para discipular, para formar, para trabalhar não só o intelecto dos nossos alunos, mas trabalhar o coração e o caráter de cada um deles. Aprendemos na lição de hoje que Deus escolheu Davi, que exerceu com fidelidade o governo do povo de Israel e que, divinamente orientado, separou Salomão para ser o seu sucessor. A princípio, Salomão se comportou de forma agradável a Deus. No entanto, se esqueceu da benignidade divina e rebelou-se contra a vontade do Senhor. Tais verdades históricas nos ensinam que Deus escolhe os homens para propósitos específicos, porém, tais homens devem ser submissos e fiéis à vontade divina. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, diante de uma lição tão maravilhosa, início desse novo trimestre, vamos pedir a Deus a sua bênção toda especial, para que da forma como Ele nos abençoou no trimestre passado, a sua bênção esteja estendida a cada um de nós. Oremos neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor, pela oportunidade que nos concede de podermos iniciar mais um trimestre para a glória e louvor do Teu nome. Queremos pedir uma bênção toda especial, Senhor, em favor de cada professor, de cada aluno da Escola Bíblica Dominical. Ajuda, Senhor, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão tristes, aqueles, Senhor, que não estão motivados mais a estar na escola. Desperta, Senhor, pelo Teu Espírito, e que este trimestre seja um trimestre abençoador, que seja um trimestre que o Teu Espírito esteja movendo os corações dos Teus filhos. Queremos pedir uma bênção toda especial em favor do nosso pastor-presidente, pastor Ailton. Continua ajudando o Teu servo na administração deste grande trabalho. A toda a equipe da Rede Brasil de Comunicação, que as Tuas mãos de Deus continuem estendidas, Senhor, abençoando a cada um de nós. Fica conosco, em nome de Jesus, nós te pedimos hoje para todo sempre. Amém. Chegamos ao final do programa, onde iniciamos o terceiro trimestre de 2021, estudando a primeira lição, falando da ascensão de Salomão e a construção do templo. Na próxima semana, estudaremos a segunda lição com o tema
O Reino Dividido, Jeroboão e Roboão. Não esqueça, o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar todas sextas às 22 horas e está disponível em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e compartilhar o link. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje e para todos sempre. Amém.